Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai continuar vendo o esboço de gráfico de função, dessa vez aprofundando e estudando assíntotas verticais e horizontais, e depois a gente vai fazer alguns exemplos. Então vamos lá, né? Então vamos começar definindo o que é assíntota. A gente aqui vai trabalhar principalmente com assíntotas verticais e horizontais. Então, vamos ver o que são assíntotas verticais. Então, a reta x igual a A vai ser uma assíntota vertical do gráfico de f de x, se o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual a mais ou menos infinito, ou o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda for igual a mais ou menos infinito. Graficamente, então, você tem situações como essa, por exemplo. Né? Então, aqui você vê que o limite, quando x tende você pode ter também uma situação então você pode ter essas situações e pode ter também o limite pela esquerda sendo menos infinito e o limite pela direita sendo infinito, tá bom? Todas elas, o que acontece em todas elas? Você vê o gráfico se aproximando da reta vertical x igual a A. Então você tem essa reta x igual a A e o gráfico ele vem se aproximando à medida que o x se aproxima de A, seja pela esquerda, seja pela direita, né? E podendo, claro, subir para mais infinito ou descer aqui até lá para o menos infinito, certo? Mas a ideia é que o gráfico se aproxima da reta. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de assíntota vertical. Por outro lado, então a reta y igual a A é uma assíntota horizontal do gráfico de f se o limite de f de x quando x tende a infinito for igual a A, ou se o limite de f de x quando x tende a menos infinito for igual a A. Graficamente, o que acontece, eu tenho aqui a reta horizontal, y igual a A, e o gráfico de f de x, então, vem se aproximando sempre e cada vez mais da reta y igual a A. Tá bom? Ele pode se aproximar sempre e nunca chegar a alcançar essa reta, ou ele pode cruzar essa reta algumas vezes, né? E continuar sempre com valores próximos a ela, como está aqui, né? Nesse gráfico que ele cruza aqui e depois volta e vem se aproximando.
esse caso aqui é que o limite, quando x tende a infinito, de f de x é igual a a. Outro caso é quando o f de x vem se aproximando da reta y igual a a, mas quando x tende a menos infinito. Então, você vê que o gráfico aqui para a esquerda, né, ele vem se aproximando da reta y igual a a. Agora, vamos juntar o que a gente viu sobre assíntotas com o que a gente tem estudado sobre o esboço do gráfico. Aqui, como não é especificado um domínio, a gente supõe que o domínio vai ser o domínio máximo onde essa fórmula está definida. E é claro que essa fórmula não está definida exatamente do ponto x igual a 1. Né? Ela tem uma singularidade em x igual a 1. Então, o domínio dessa função vai ser toda a reta real, exceto o x igual a 1. Como a gente quer esboçar o gráfico, vamos começar estudando crescimento e decrescimento da função, como a gente tem feito nos últimos exemplos. Então, crescimento é estudar a derivada primeiro. Então, f' de x aqui é... Bom, usando a regra do quociente, a gente chega aqui. Vai ser... Então, aqui a gente já descobre que, excetuando o ponto de singularidade, onde a função não está definida, que é o x igual a 1, em todo o domínio ela vai ser decrescente, certo? Porque a derivada aqui ela é sempre menor do que zero. Então, ela é sempre decrescente. Certo? Vamos colocar aqui que é para todo x diferente de 1. Tudo bem. Então, a gente já sabe que ela é sempre decrescente. Aí, a próxima etapa do esboço do gráfico, a gente sabe que é a concavidade. Então, a gente tem que descobrir como é a concavidade desse gráfico. Para estudar a concavidade, a gente vai derivar a função novamente, né? Então, calcular a derivada segunda. E aqui a derivada segunda vai ser quatro sobre x menos 1 ao cubo. Tá certo? Então, essa função aqui, ela vai ser positiva se x maior que 1. Negativa se x menor que 1. Lembrando, mais uma vez, que no x igual a 1, a nossa função não está definida, certo? Ou seja, só para ilustrar aqui, né, vamos criar o nosso guia.
e aqui a gente tem o x igual a 1. Antes do x igual a 1, a concavidade é para baixo. Depois do x igual a 1, concavidade para cima. Certo? Então, esse guia que a gente vai usar quando a gente for esboçar o gráfico completo da função. Agora vem a parte a parte nova, certo? Então a gente vê que essa função tem uma singularidade. Normalmente, onde tem a singularidade é que vai ocorrer a assíntota vertical. Então, é justamente aí que eu vou calcular o limite para descobrir se eu tenho uma assíntota vertical aqui. Então, aqui a assíntota vertical. Então, como eu tenho uma singularidade no x igual a 1, eu vou calcular o limite quando x tende a 1. Pela direita de f de x. Então, a gente vê que quando o x tende a 1, o numerador aqui da função tende a 2 e o denominador tende a 0 pela direita. Então, tende a 0 por valores positivos. Então, eu vou ter números positivos cada vez maiores, portanto, números positivos cada vez mais próximos de 0, portanto, aqui o limite é infinito, certo? Já o limite pela esquerda de f de x, aí olha só, eu tenho o numerador que vai tender a 2, né, de qualquer forma, mas o denominador aqui, como eu estou tendendo pela esquerda, eu estou tendendo por valores menores do que 1, então o denominador ele tende a 0 por valores negativos, e aí o limite vai ser menos infinito, certo? Então a gente tem aqui que exatamente no x igual a 1, a gente tem assíntota, certo? Então a gente já olhou a assíntota vertical. Eu vou dizer para vocês que vamos ver agora a assíntota horizontal. Então, para calcular as assíntotas horizontais, a gente precisa calcular o limite de f de x quando x tende a infinito e a menos infinito. Então, fazendo as contas do limite, a gente chega à conclusão que o limite é 1. Portanto, y igual a 1 é a assíntota horizontal. E quando eu calculo o limite quando x tende a menos infinito de f de x, eu chego também ao mesmo valor, né? Então, o gráfico se aproxima do y igual a 1, tanto quando tende a infinito, quanto quando tende a menos infinito.
bom? Então, agora vamos juntar tudo que a gente sabe sobre esse gráfico. Vamos pegar aqui o nosso guia sobre a concavidade. Lembrando que crescimento e decrescimento a gente não precisa se preocupar muito, porque a gente já viu que ela é sempre decrescente, então não tem muito o que fazer. Eu vou marcar aqui o x igual a 1. Ele é importante, a gente viu que há uma troca de concavidade no x igual a 1. Além disso, o x igual a 1, a gente viu também que é a assíntota vertical, certo? A concavidade aqui é para baixo, né? Então, a concavidade à esquerda é para baixo e tende a menos infinito, então ela vem assim, sempre decrescente, né? Concavidade para baixo, sempre decrescente, tendendo a menos infinito, e à direita, concavidade para cima, aqui quando x tende a 1, ela tende a infinito, tende a infinito, certo? Além disso, quando x tende a infinito, a gente vê que aqui o gráfico vem se aproximando do y igual a 1. Eu vou marcar isso aqui, y igual a 1, aqui é x, aqui y. Vamos liberar um espaço. Deixar mais claro aqui. Então ele vem melhorar um pouco aqui. Ele vem se aproximando aqui também do y igual a 1. Então, o gráfico dessa função ele é mais ou menos assim. Se aproxima das duas assíntotas, vertical e horizontal, né? X igual a 1, y igual a 1. E sempre decrescente, né? Porque quando eu percorro da esquerda para a direita aqui, em qualquer uma das componentes, eu vejo ela descendo, né? Concavidade primeiro para baixo, depois para cima. Tá aí o esboço. Então, pessoal, é tudo que eu queria falar para vocês nessa videoaula. Até a próxima.